Deixa eu ver. Acho que alguém pôs alguma coisa no chat aqui. Tá tudo bem, Andréia? Tranquilo? Então tá. Então, Vou deixar Rose, ligado aqui, tá tudo bem, tá? tá, sem problema, vai ficar gravado. Rose, a gente sempre grava as reuniões. Se você quiser assistir as reuniões anteriores, está lá no meu canal do YouTube, todas elas estão gravadas, tá? E tem dia que vem muita gente, tem dia que aí enrola para todo mundo, e a gente vai vendo no que dá. A gente tem. O objetivo desse grupo é simplesmente a gente ter um tempo, um momento em que a gente esteja cuidando das nossas coisas, sabe? Então, a gente sempre fala, esse grupo, ele é do Espírito Santo, ele não pertence a ninguém, todo mundo tem liberdade para falar, para contribuir, para interromper, para viver do jeito que tiver que viver esse tempo aqui, tá certo? E nas últimas reuniões eu tenho caminhado com as meninas a partir de um outro curso que eu estou fazendo, e o que eu tenho recebido no curso eu tenho transbordado aqui, tá? Então a gente tem falado sobre consciência. Por que a questão da consciência? Porque eu entendo, e eu sempre falo, né, eu gosto sempre de deixar claro, é o meu entendimento. Eu brinco que eu me sinto como aquele guarda-volumes que tem no correio, por exemplo, entendeu? E aí Deus te dá uma chave e fala, olha, tem uns negócios para você nesse guarda-volume aqui, vai lá pegar com essa menina. Mas nem tudo que eu falar é para todo mundo, nem tudo, se não fizer sentido, fique em paz, entendeu? E ser é livre para trazer de volta, tá tudo certo. Mas qual que é o entendimento que eu alcancei e que as meninas aqui têm compartilhado comigo? E a gente faz um pouco da revisão do que a gente viu até agora, tá? Que a razão principal de estarmos aqui, eu entendo que nós temos dois níveis de propósito. Existe, assim como todos temos a mesma identidade, que é Gênesis 1, 26, que é termos sido, né, temos nascido, temos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Deixa eu só ver o que tem aqui, o que as meninas estão colocando no grupo. Peraí. Link não aparece. Isso, a Débora já pôs aqui de novo. Tranquilo. A Vivi não estava conseguindo entrar. Então, assim como temos uma mesma identidade, uma mesma fonte, eu entendo que nós temos, por esta mesma fonte, um mesmo propósito inicial, um primeiro propósito que é igual para todos, que é exatamente a gente desenvolver a consciência de quem somos. Quanto mais caminhamos no autoconhecimento, quanto mais viajamos para dentro de nós, mais desenvolvemos essa consciência. Né? Aí, a partir desse entendimento, a partir dessa consciência, eu começo a caminhar no princípio da individualidade. Aí eu entro no meu propósito individual, naquilo que Deus estabeleceu para cada uma de nós. Né? Uma coisa que me deixa muito feliz nesse grupo é que nos grupos de mentoria, dos quais eu já participei, a maioria das pessoas quer se tornar mentor. A maioria das pessoas acha que só pode fazer diferença na vida dos outros se estiver fazendo live, se estiver diante do computador, se estiver fazendo mentoria. E eu entendo, sabe, que, né, a Andrea está ali na função dela e a Andrea está fazendo diferença na vida das pessoas, exercendo, né, esse tempo. Eu não estou falando que a Andrea vai ser esteticista para sempre, não quer dizer que isso é um fim, mas é o que ela vive agora, e a nossa vida é feita de agora. Né? Hoje eu tô com meu filho aqui na. Então, a gente vai experimentando da graça de Deus naquilo que estamos vivendo. A gente tem que ter esse entendimento, porque se a gente ficar olhando para o futuro, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Né? Outro dia, a Paty postou lá no Instagram alguma coisa sobre que a sociedade está adoecendo. Do que a gente acha que a sociedade está adoecendo? E eu acho que a sociedade hoje ela está doente por conta da busca de resultados. As pessoas só querem saber o final da história. Né? É igual quando você compra um livro, tem gente que faz isso, tem gente que é tão ansioso que pega um livro, vai no final dele, vê como que o livro termina e depois volta para ler o livro. Não consegue fluir naquilo. Só que com a vida não dá para fazer isso. O único que sabe como é que as coisas vão terminar é o nosso Criador. Né? Então, a gente cabe protagonizar a nossa história,
sair do papel de coadjuvante, sair do papel de personagens secundários, assumirmos o papel de protagonistas da nossa história, assumirmos o papel de narradores da nossa história, né, e contarmos a história verdadeira. É interessante eu estar falando agora, eu vou ter que dar um pulo. Eu falei de contar história, a gente falando de consciência, eu vou dar um pulo na sequência que a gente tem caminhado para falar a respeito desse contar histórias, tá? O que acontece? A Helena está aqui, que delícia. Helena, entrou, mas não entrou. A Helena tá em Portugal, cadê? Helena, coisa linda, que bom que você está aqui. Como é que você arrumou essa folga, Helena? Clica na tela para ligar o áudio. Na verdade, já acabou a minha estadia lá nos velhinhos. Agora é preparação para ir embora. Graças a Deus. Graças a Deus. Está tudo certo. Helena está vindo Amém. para o Brasil. Helena vai trazer luz para perto da gente. Deixa eu só achar aqui onde que eu tenho que chegar, o que tem a ver com a questão de pensamento, com a questão de histórias. Gente, de onde vêm nossos resultados? Helena, você já está com o áudio ligado. De onde vêm os resultados? De onde que você acha que vêm os nossos resultados? Eu acredito muito naquilo que, né, primeiro vem da nossa conexão com Deus, depois vem muito naquilo que a gente se propõe a fazer na nossa mente, principalmente daquilo que a gente toma conhecimento sobre quem nós somos, sobre o nosso potencial, e sobre aquilo que Deus nos colocou para fazer. Eu acredito muito que esses resultados vêm dessa ligação com Deus e também da clareza e da perseverança que a gente tem em querer, né, resolver situações, querer ir para a frente e não deixar, digamos assim, que não se acomodar, sair das zonas de conforto. Sair da zona de conforto nos potencializa, assim, a ter nossos resultados. Acho que é por aí. A Helena, melhor do que ninguém, pode falar sobre o que ela está vivendo agora. Nossos resultados vêm das escolhas que fazemos, dos pensamentos que temos. Mas se eu ficar só pensando, Laila, se eu escolher, ok, eu escolhi vestir essa camisa, estou lá, vamos supor, estou na frente do meu guarda-roupa, olhando e eu, já sei, eu vou vestir tal roupa, eu já escolhi. Estou aqui pensando na roupa que eu escolhi. Vou ter resultado? Só pensar em si, não. Então, o que eu preciso fazer, Helena? De tudo, né? Agir, pôr em Agir, prática. ação, põe em prática, agir, é exatamente. A Helena está vivendo isso, é a coisa mais linda do mundo ver o que está acontecendo na vida dessa menina, porque a Helena nunca se moveu tanto na vida como nesses últimos tempos. A Helena era uma pessoa que estava aprisionada fisicamente num lugar, emocionalmente, espiritualmente, essa menina estava encarcerada. E quando a consciência chegou, cara, ela arrebentou todos os grilhões, ela se libertou e ela fez aquilo que Deus mais gosta de fazer na vida da gente, que é botar a gente em movimento. Eu amo quando Deus faz a gente se mover. É lindo demais, entendeu? Helena está saindo do interior de Portugal, ela foi para a capital, não deu certo, ela voltou, não deu certo e ela não parou, cara. Ela não parou e agora ela está saindo, ela está atravessando fronteira. Para com isso, gente. Para com isso. Você tem que estar muito determinado para fazer uma coisa dessa. Assim, estou acompanhando as suas postagens, estou apaixonada no que você tem postado, porque eu sei que é verdadeiro, Helena. Entendeu? Então, assim, eu me emociono muito e tenho, assim, o privilégio de fazer parte desse processo.
É muito Amém. gostoso compartilhar tudo isso com você. Eu é Mas, que enfim, agradeço muito de coração, porque é um desafio. Pensa numa pessoa que não conhecia nem o próprio país, assim, né, de jeito. Então, para mim, tudo foi desafiador, tudo tem sido desafiador. O sair para ir para a capital, estar na capital, conhecer outras pessoas, o me conectar com outras pessoas, o não dar certo, lidar com o não dar certo várias vezes, tentar de novo, não me deixar, não desistir, levantar de novo, ir à luta e ter que abrir mão de outras coisas para agora ir viver né, viver um dos meus sonhos, que era ir para o Brasil, né? Quando muita gente fala que vai chegar aí também não vai dar certo, tá mas é aquilo louco. que a gente tem que pôr, né? A gente governar a nossa própria vida, não ficar na parte do conforto, senão não vai dar certo. E é isso, é viver e querer mudar, né? Querer outro outro passo que também está sendo é que eu estou ao mesmo tempo que eu estou fazendo esse movimento, eu estou tirando a medicação porque eu já tomo para mais de 13 anos de Uau. medicação controlada, né? E eu pretendo ir retirando e me libertando totalmente de medicação. Eu tive consulta essa semana, meu psiquiatra aqui não acreditou que eu estava saindo, né? Ficou muito, né? Porque eu fiz 3 internamentos com medicação pesada e agora eu estou saindo e ele está-me orientando para que assim mais, né? Que eu tenho um medicamento que é muito difícil tirar quimicamente, o organismo prende, então, mas vai dar certo, já deu Amém. certo, Em nome de já Jesus. deu certo. E E é assim, isso. eu sei que eu posso falar em nome de todas as meninas que estão aqui, tá? Nós profetizamos um processo de libertação dessa medicação na sua vida, em nome de Jesus. Nós declaramos em fé, Helena, que você já está livre de toda medicação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não haverá Amém. um único laço, um único rastro dessa medicação, nem no teu sangue, nem nas tuas células. Você está sendo limpa dessa medicação em todos os níveis, do teu corpo, da tua alma e do teu espírito, em nome de Jesus. E o que a Amém. Morgana colocou ali, você já é bem-vinda no Brasil. Você sabe Amém, disso, glória a Deus. tá? Só vou te pedir uma coisa, não fale mais o meu psiquiatra, porque você não tem psiquiatra, é o psiquiatra que está te medicando, que está te recebendo, ele não é seu, tá? Em nome de Sim, Jesus. sim. Liberte-se Amém. dele hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, bora lá, meninas. Bora lá. Não, Deus é doido, né? Ele faz umas coisas sem noção. Muito doido. Vamos embora. Então, olha só, a gente começou falando, era para começar falando, retomar consciência, mas nós estamos falando de resultado, porque tem uma máquina de resultado aqui conosco hoje, não tinha como não falar disso. E os nossos resultados, eles vêm das nossas ações. E de onde vêm as nossas ações? Por que a gente faz o que faz? O que nos motiva, o que nos leva a fazer o que fazemos? A palavra diz que nós somos guiados pelo Espírito, mas verdadeiramente é o Espírito que tem nos guiado. Se não é o Espírito que nos guia, a palavra diz que o Espírito milita contra a carne. Quando não é o Espírito que nos guia, é a carne que nos guia. Então são as nossas emoções. Quando você está bravo, soca copo, bate porta. Quando você está bem, quando você está tranquilo, você dá sorriso, você dá abraço, você fica feliz. Então, as nossas ações, elas são consequência das nossas emoções. E de onde vêm as nossas emoções?
Por que que essas emoções, sei lá, alegria, euforia, tristeza, entusiasmo em alguns momentos, medo em outros momentos, de onde vem isso? A Laira está falando que quando nos deixamos guiar pelas emoções, que às vezes é complicado, é sempre complicado. A não ser que as nossas emoções estejam muito alinhadas com o nosso espírito, porque a gente também não vai abrir mão das nossas emoções. A Laila colocou, nossas emoções vêm dos nossos pensamentos. E de onde vêm os nossos pensamentos? Eu acho que todo ser humano quer ser objetivo, independentemente de ter algum conhecimento bíblico ou não, de Deus ou não, todo ser humano que eu ouço e que tem a oportunidade de falar e de onde surgem a maior parte dos pensamentos e frustrações é chegar num objetivo que todos temos em comum, que é sermos felizes. E muito disso, as nossas emoções são geradas por não conseguirmos alcançar muitas das vezes esse objetivo. Porquê? Porque onde na Bíblia diz que onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro, mais ou menos assim. E muitas das vezes nós potencializamos o nosso coração, a felicidade, só que a felicidade está em várias pessoas é diferente, para várias pessoas é diferente, que a felicidade para mim não é felicidade para outros. E eu acho Exatamente. que é isso, né? Que vem daí. Então, vamos entender que os nossos pensamentos vêm daquilo que a gente vê, que a gente ouve e que a gente percebe. Porque às vezes você vê algo que te impacta. Eu estou lendo O Pequeno Príncipe, eu falei com vocês do clube de leitura que eu estou fazendo na escola, a gente começou a ler O Pequeno Príncipe. E exatamente no Pequeno Príncipe, ele começa exatamente assim. O narrador, que é o aviador, que vai encontrar o Pequeno Príncipe, o narrador, quando ele era criança, ele estava vendo um filme, um livro de Histórias Vividas, é o nome do livro, e ele viu uma imagem de uma jiboia comendo uma fera. Aquilo impactou ele de tal maneira que ele começou a fazer desenhos. E aí ele mostra os desenhos dele para algumas pessoas, alguns adultos. Aí o primeiro desenho que ele faz é esse aqui, ó. É esse aqui. E aí todo mundo, obviamente, diz que isso é um chapéu, que tem cara de chapéu. Só que não era um chapéu. Era uma jiboia que tinha engolido um elefante. E como as pessoas só viam isso aqui, as pessoas disseram para ele que era para ele esquecer os desenhos e se interessar por geografia, história, matemática, gramática. E ele diz que ali encerrou a carreira dele como pintor, como desenhista. Então, ele viu algo que o impactou de uma forma, ele começou a ter ações a partir disso. Espera aí, só um pouquinho. Ele começou a ter ações a partir disso e essas ações foram gerando resultados, as pessoas não gostaram e aí, aspas, né, a gente sabe que esse menino ele ficou bloqueado nessa área da vida dele. Então, aquilo que a gente vê, que a gente ouve, a maneira como a gente percebe tudo, as coisas que a gente ouviu na nossa infância, a maneira como nossos pais nos trataram, a maneira que as pessoas no decorrer da nossa história, principalmente as pessoas que têm autoridade sobre a nossa vida, nos trataram. Isso foi forjando, isso foi estabelecendo algum tipo de pensamento na nossa mente, vamos colocar assim. Então, aquilo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente percebe, a gente transforma, aquilo nos impacta e aquilo é transformado em um pensamento. E normalmente a gente é levado a entender que aquilo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente percebe, está no mundo.
está no outro. Eu estou aqui na minha casa, tranquilo, um vizinho bate na porta. Então, esse vizinho vem de fora, bate na porta, começa a esmurrar a porta, eu abro a porta, ele começa a me ofender, a dizer um monte de coisas para mim e eu não entendo absolutamente nada. Aí a maneira, aquilo que eu ouvi do meu vizinho, aquilo que eu vi o meu vizinho, de repente fazer, vamos supor, a mulher dele poderia estar junto, a mulher dele, para com isso, ele diz, só isso, só aquilo. A maneira como eu percebo aquilo tudo, depois que essa história acabar, eu vou ficar pensando nisso. Eu vou ficar pensando, e aí eu vou começar a ter emoções da mesma natureza do meu pensamento. E aí talvez eu faça alguma coisa. E ao fazer alguma coisa, eu vou alcançar um determinado tipo de resultado. A questão é, você já parou para pensar, você já percebeu que a gente pensa contando história? Já parou para pensar nisso? Gente, então, eu podia fazer isso. Não, mas fulano fez aquilo e não sei o quê. Mas é um absurdo. A gente constrói uma historinha com aquilo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente percebe. Então, na verdade, os nossos pensamentos, eles não se originam naquilo que o outro faz com a gente. Nossos pensamentos, eles se originam na historinha que a gente constrói a partir da forma como a gente vê, ouve, principalmente percebe o que o outro fez com a gente. Então, se um pastor, Cristo fazia assim para que o povo entendesse a mensagem do evangelho, exatamente. Se um pastor vem falar comigo, sei lá, vou tirar pastor, Pablo Marçal, tem a frase, cada um tem a vida que merece. Eu vou lidar com essa frase da maneira que eu bem entender. Eu posso ficar com raiva dele, eu posso concordar com ele. Se eu concordar com ele, eu vou começar a pensar um monte de coisas da minha vida. Gente, eu fiz isso, olha, então. Isso vai me levar a determinadas ações e determinados resultados. E de um outro lado, se eu falar, esse cara é um babaca, esse cara está fazendo isso, e eu construir uma história a partir dessa frase, eu vou gerar emoções e vou praticar ações e vou obter resultados a partir dessa outra análise. Então, o que a gente tem que tomar muito cuidado é com as histórias que nós construímos, com aquilo que nós pensamos a respeito daquilo que as pessoas veem, né, que as pessoas fazem, aquilo que a gente vê as pessoas fazendo, aquilo que a gente ouve das pessoas, a maneira como a gente percebe a ação do outro. Porque aí eu entro no que eu falei um tempinho antes. Eu me torno protagonista da minha história. Quando eu acho que é o outro que está fazendo, eu estou no papel de coadjuvante. O ator principal, ele é que me dá a deixa para eu entrar com a minha fala. Quem já trabalhou com teatro aqui está cansado de saber disso. Eu tenho que esperar a deixa do outro para eu entrar com a minha fala. Se eu achar que eu sou o ator secundário nessa história, se eu achar que o outro é que está fazendo tudo, eu nunca vou tomar uma decisão. Eu nunca vou fazer alguma coisa para mudar essa história. Vocês já perceberam que tem ator de novela? A última novela que eu assisti foi aquela que a gente já falou aqui, não, aquele menino bonito que fez o Félix Bichamar. A gente já falou, eu já mencionei ele aqui. Solano, não sei o que lá, Solano, Matheus Solano, tá? Ele, no início da novela, ele era um personagem mau, sem caráter, cruel. Só que no decorrer da novela, ele foi reconstruindo a história desse personagem. E no final da novela, ele virou o menininho da história. Todo mundo estava apaixonado pelo cara. Tem um monte de canal no Facebook e no Instagram a partir desse personagem. Ele era um personagem coadjuvante, mas ele foi no decorrer da história, potencializando esse personagem de uma tal forma que no final da história
ele estava no mesmo nível dos protagonistas. Porque o ator assumiu o controle do personagem. Muitas vezes o diretor da história, ele tem uma ideia de um personagem, mas quando você começa a agir sobre ele, o cara começa a mudar a história por conta desse personagem que você construiu de uma forma muito consistente. E é isso que a gente tem que fazer. A gente precisa ter a consciência de que nós criamos essas histórias. Então, sei lá, que história você construiu a respeito do seu marido? Que história você construiu a respeito do seu pai? Do seu ex-namorado? Quando você pensa numa dessas pessoas hoje, se você pensar quem é essa pessoa para você, o que você pensa dela? Essa é a história que você construiu a respeito dela. Eu me lembro claramente, eu já relatei isso aqui com vocês, um dia que meu marido virou para mim e falou comigo, falou, por que você está tão diferente? Por que você está tão carinhosa? Por que você está tão isso, tão aquilo? E aí eu disse para ele, falei, olha, imagina que você é um grande baú. Eu tirava de dentro desse baú uma versão sua, ou seja, eu construí um personagem. E eu alimentava esse personagem com determinados tipos de coisa, com uma forma de falar, com uma forma de cuidar. Só que, por conta da consciência que veio chegando, eu resolvi construir uma outra história. Eu peguei aquele personagem e joguei fora. Então eu falei com ele, eu tirava desse baú a sua pior versão. E eu alimentei a sua pior versão, e quanto mais eu alimentei, pior ela ficou. Porque tudo aquilo que a gente alimenta, tudo aquilo que a gente põe atenção, cresce. Mas um dia eu decidi a construir uma história diferente. E aí, esse novo personagem, esse novo marido que eu construí, ele não podia ser alimentado das mesmas coisas que aquela outra versão. Eu decidi tirar do baú a melhor versão dele. E para que essa versão se sustente, eu tenho que dar para ela um alimento, um cuidado, uma atenção, uma forma de falar, uma forma de tocar, uma forma de tudo completamente diferente da outra. Aí eu ainda usei uma comparação muito rasteira, né, muito terrena, mas muito fácil da gente entender. Eu tinha, agora posso explicar isso mais ainda, eu tinha aqui em casa cachorro, eu tinha um shih tzu. Hoje eu tenho uma gata. Se eu tivesse guardado a vasilha de comer, a vasilha de água, a ração do shih tzu para a gata não ia servir, porque a gata ainda é filhote, a vasilha de água ia ser muito grande. Aquilo que alimentou o shih tzu não vai alimentar a gata, porque eles são completamente diferentes. Então é a mesma coisa. Se você quer uma versão nova de você mesmo ou de qualquer pessoa da sua vida, você precisa agir com essa pessoa da forma exata que você agiria como se isso já estivesse pronto. Então, vamos supor, eu quero ser empresária. Então, eu preciso começar a pensar em coisas que os empresários pensam. Tem muita gente que faz negócios, que o cara era empregado, é mandado embora, ganha uma boa grana de indenização, e aí resolve abrir o próprio negócio. Daí um tempo quebra. Por quê? Porque continuou contando para si as mesmas histórias que ele contava de quando ele era empregado. Só que ele mudou de personagem. Agora ele é patrão, agora ele é dono, agora ele é empresário. Então eu preciso saber quais são as histórias que os empresários contam para eles. E eu preciso começar a criar essa mentalidade para mim. Helena vai mudar de país. Helena precisa saber como que os brasileiros pensam. Porque a mentalidade do europeu é radicalmente diferente da mentalidade do brasileiro. Agora, a Helena tem que escolher. Ela pode querer continuar sendo uma portuguesa em território brasileiro, ou ela pode querer se transformar numa brasileira. Felipe está na Alemanha, mas Felipe não tem mentalidade de alemão. Espera aí, deixa eu ver o que a Rose está falando aqui. Eu estou atendendo uma jovem esposa, ela está muito resistente porque eu disse a ela
que eu tenho que mudar e aguentar meu marido do mesmo jeito. A questão não é o aguentar, porque quem aguentava era a versão anterior. A nova versão da Rose, ela pensa diferente. Então, a nova versão da Rose, ela não precisa aguentar a nova versão do marido que ela vai comprar, que ela vai construir. Um dia eu falei com a Débora aqui, a Débora com certeza vai lembrar disso. Eu falei com ela, eu falei, Débora, se na sua casa, falei, a mesma família, o mesmo tudo, mas se na sua casa você já tivesse hoje tudo aquilo que você queria ter, imagine que o seu marido já é o marido que você gostaria que ele fosse, seus filhos são os filhos que você gostaria que eles fossem, tá tudo do jeito que você gostaria que fosse. Como seria o jantar desta noite? O que você colocaria na mesa nesta noite, com o que tem na sua geladeira? É isso que você precisa fazer antes das coisas se transformarem. Nós precisamos ser os agentes transformadores. Quando a gente se transforma, gente, é simples. Por exemplo, quando você emagrece, as roupas não te cabem mais. É você que muda, não é a roupa que muda, é você que muda, não é a roupa que aumenta. Você tem que mudar primeiro, para depois o exterior mudar junto. E aí, o que acontece quando você emagrece? Você muda de guarda-roupa. Não tem outra opção. E aí eu vou te falar, tem graça? Você pode até dar uma reformada em umas roupas, mas você não suporta isso por muito tempo. De repente, também apertada de grana, você manda apertar uma calça ou outra, você usa aquela calça com bastante frequência. Primeira oportunidade que você tem, você vai lá e compra uma roupa nova do seu número, porque você não suporta mais carregar a roupa velha. Essa é a mudança que nós temos que fazer dentro de nós, para que a gente chegue a um ponto que a gente não suporte mais carregar aquela coisa velha que a gente carregava. O tipo de mulher que eu sou hoje, eu não suporto mais o tipo de marido que eu tinha. Mas quem fez o marido que eu tinha antes fui eu. Quem vai fazer o marido que eu tenho, que eu vou ter agora, também serei eu. A responsabilidade está todinha nas minhas mãos. Não, Cissa, mas depende dele também e tal, sim, mas depende muito mais da forma como eu olho para ele. Isso é para tudo. Eu falei com vocês na aula passada a respeito da mudança de paradigma, que é isso que a gente está falando, mudança de paradigma, mudança de visão, mudança de história que eu conto. Posso usar vários sinônimos, mas é isso, tá? Eu estava olhando para a escola que eu trabalho como uma coisa que me sufocava, que me tirava o ar. Eu estava a ponto de pedir demissão. É autogoverno, é exatamente isso. Então, eu estava a ponto. Vânia, a gente vai falar disso também. Eu gostei dessa sua fala aí, tá? Eu estava a ponto de pedir demissão. E aí eu falei: ou eu peço demissão, porque a escola estava me matando. Eu não estava aguentando ligar o computador para dar aula, aquilo estava me deprimindo. Eu falei: ou eu mudo a minha forma de olhar para a escola. E aí eu passei a olhar para a escola com o olhar do reino. E aí eu passei a olhar para os meus alunos, não como crianças, não como alunos, mas como nações. Cada criança daquela carrega uma nação dentro de si. Eu comecei a olhar para o impacto que, através da vida deles, eu posso promover nas próximas gerações. E aí tudo mudou. E aí o peso saiu. E aí o trabalho que estava atrasado está em dia. Há 3, 4 semanas, vocês demoraram, as meninas não tinham chegado aqui ainda, só a Rose que tinha chegado e a Laila, eu estava aqui, mandando um link para um aluno, eu não teria feito isso antes da reunião. Eu teria deixado para depois, e provavelmente eu teria esquecido. Porque por que a gente procrastina? Porque a gente não vê propósito naquilo que a gente tem que fazer. Vânia, por que você está procrastinando o emagrecimento? Porque aí você ainda não viu verdadeiramente do fundo do teu coração uma razão, um motivo, um propósito para transformar a sua vida nessa área. Você precisa buscar esse entendimento.
Precisa buscar isso, precisa buscar no Espírito Santo, no seu próprio coração, nos livros, não importa onde, não importa a fonte. Desde que ela seja, né, uma fonte que está dentro disso que a gente fala, obviamente, né, quando eu falo não importa, aí vou lá no centro de macumba. Não, pera, né, não é isso que eu estou falando, vocês sabem disso, entendeu? Mas sendo uma fonte segura, a gente precisa encontrar. E aí, por conta do que a Vânia falou, eu falei hoje, eu tô para voltar para academia, volto, não volto, etc., por causa do negócio de Covid e tal. Falei hoje com meu marido, não, eu não vou voltar agora. Mas é fato, gente, todo mundo saiu do peso, todo mundo desalinhou com essa história de isolamento. Vamos pensar em colocar um desafio sobre isso lá no nosso grupo depois? A gente tem se desafiado a tanta coisa. Eu estou até pensando em ver se eu consigo convidar alguém que possa fazer parte do grupo para nos ajudar nessa área, entendeu? Ou pedir orientação para uma pessoa, poxa, como é que eu faço? O que a gente podia propor? Entendeu? Atividade física, quantas vezes por semana, e a gente sai para fazer atividade, e a gente tira foto e posta lá. Vamos fazer um movimento a respeito disso. Tá? Mas isso é para depois, entendeu? Mas eu estou disposta a fazer. Vânia, eu sei também que você está disposta. Se de repente o grupo todo não entender que a proposta é de todo mundo, a gente faz um grupo menor, entendeu? Não tem problema, não. Mas é isso. Então, eu estava falando de consciência no início, dei esse salto e fui falar lá a respeito de resultado, tá? Por conta disso. O que a gente tem que... eu venci essa questão. Estou fazendo academia, alimentação balanceada, já vi resultados, mas antes parecia que era impossível. Exatamente. Eu já passei pelo processo, estava hiper bem, mas aí muitas coisas, inclusive meninas que estão assim, alçando os seus voos, tomem cuidado com a sobrecarga para não acontecer, por exemplo, o que aconteceu comigo. Eu não tenho tempo. Eu alcancei tantas coisas, mas nesse momento eu entendi que era necessário. Mas agora eu já estou começando a entender que está na hora de botar um freio, tá? Não se sobrecarreguem. Ontem, na aula do Líder em Mim na escola, eu estava falando com eles sobre os papéis que a gente exerce. Papel de filho, papel de pai, de mãe, de irmão, de aluno, e etc. E uma das coisas que eu falei com eles, para eles pegarem 4 papéis que eles desenvolvem. A de filho, de aluno, de irmão e, sei lá, de namorado ou de amigo, por exemplo. Eu falei, escreva o nome de uma pessoa que serve como referência nesse papel que você exerce. Aí, o nome de um irmão, de um colega, ou o nome da mãe ou do pai e tal. Falei, imagine o seu aniversário de 21 anos. Eles estão na faixa de 14, 12. Falei, imagine o seu aniversário de 21 anos. Todas essas pessoas estarão lá. Como vocês gostariam de ser reconhecidos por essas pessoas no seu aniversário de 21 anos. E aí, claro, eles viajam. Falei, agora a gente vai ver. Eu quero 2 ações que você pode praticar, ações cotidianas, para que no seu aniversário de 20 anos, cada uma dessas pessoas esteja enxergando você dessa forma que você gostaria de ser visto. E uma das coisas que eu falei com eles, isso é importante porque esses papéis precisam estar em equilíbrio. Não adianta você ser um mega aluno, mas não ser um filho que honra o teu pai e a tua mãe. Os papéis estão desequilibrados. Não adianta sentar aqui na frente do computador, na frente das mulheres irreconhecíveis, transformar a vida das mulheres irreconhecíveis e deixar minha filha chorando lá dentro. Não adianta. Não pode ser dessa forma. A gente perde um pouco, mas errar faz parte. Então, está na hora de parar e dar uma balanceada de novo. E entender, poxa, ok, eu vivi isso tudo, é bom estar nesse lugar, é bom estar com mais trabalho, é bom estar com uma renda extra. Pode esperar 4 horas. Não, pode ir, filha, pode ir, melhor. Então, é bom ter algumas coisas que antes a gente não tinha. Mas aí eu preciso saber, igual o vídeo que eu coloquei hoje lá no grupo, né, da bailarina e falando sobre mulheres fortes e etc.
Tem coisas que você vai ver que elas não têm tanta importância assim. Aí a gente entra na tal da emoção. Tem um livro do Tiago Brunet chamado Dinheiro Emocional, ou Dinheiro é Emocional. Muitas vezes, de repente, a gente ficou num tempo de escassez que quando você começa a ter um rendimento extra, você faz o contrário, você mergulha naquilo. Ok, eu entendo. Tudo bem se isso acontecer. É uma experiência. Mas a gente não pode permanecer nos extremos. Deus é Deus de equilíbrio. Ele confia que a gente vai conseguir encontrar o equilíbrio. Ok? Então, vamos voltar. Falando então, da questão da consciência, meu propósito inicial, meu propósito principal é aumentar a qualidade do meu nível de consciência, da minha percepção para as coisas ao meu redor. Aí nós vimos, numa aula anterior, que eu posso ter um nível de consciência baixo ou um nível de consciência mais alto. O nível de consciência baixo é aquilo que a gente tem aprendido como alienação. Alienação é nada mais, nada menos que uma pessoa de nível de consciência baixo. Aí eu coloquei aqui, ó, consciência. Se eu não tenho uma percepção correta da realidade, vou experimentá-la de forma errada, destrutiva, frustrante. Então, se eu não enxergo o meu marido como ele verdadeiramente é, se eu não tenho consciência de quem ele é, eu vou experimentar dele de forma equivocada. Porque eu vou experimentar dele segundo aquilo que eu penso e não segundo aquilo que ele é. Vou para um nível infinitamente maior. Não, vou continuar no outro. Filhos. Se eu não enxergar os meus filhos da forma como eles verdadeiramente são, se eu achar que o meu filho é a nota vermelha que ele tirou no bimestre passado, o meu relacionamento com o meu filho vai ser baseado em estudo. Eu vou obrigar o meu filho a estudar. Aí o meu filho vai trazer uma nota azul, ele vai trazer a maior nota da sala, mas ele vai estar uma criança triste e frustrada. Enxerguei o meu filho com a ótica errada. Me relacionei com ele de forma errada. Recolhi resultados errados desse relacionamento. E é obviamente que isso acontece também em relação a Deus. Quando eu não sei quem Deus é, quando a minha visão da realidade de quem Deus é está distorcida, eu vejo um Deus distorcido. E eu experimento de um relacionamento distorcido com ele. E vou colher bênçãos distorcidas. Eu não vou entender, às vezes, né? Quantas vezes, gente, eu não sei se vocês já fizeram ou já devem ter ouvido alguém falar isso. Poxa, fulano está há tão pouco tempo na igreja, olha o que já aconteceu na vida dele. Eu estou aqui há tanto tempo e estou agarrado na mesma coisa até hoje. Só que você não sabe há quanto tempo o fulano está no processo. Talvez você tenha conhecido o fulano no finalzinho do processo dele. Ele já passou por um monte de coisas que você não faz a menor ideia que ele passou. E aí você só vê o resultado da vida do fulano. Só que o resultado não tem a ver com a igreja. O resultado tem a ver com o nível de relacionamento que ele tem com Deus. Com a clareza, com a consciência que ele tem do relacionamento dele com Deus. Eu sempre falo da questão da leitura de tempos e estações. Eu preciso, a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas sobre a face da terra. Ao meu tempo agora, eu estou num tempo de produzir. Esse é o meu tempo. Agora eu preciso olhar as estações dentro desse meu tempo de produção. Eu tenho que entender que dentro desse meu tempo de produção vai ter um momento em que eu vou semear, vai ter um momento em que eu vou colher, mas há um momento em que a terra precisa descansar. Eu preciso estar fazendo essa leitura o tempo todo. Ah, cansa. Eu sei que cansa. O cérebro não gosta de pensar, a gente sabe disso. Ele é preguiçoso, ele não gosta de gastar energia. Mas o processo de consciência é esse. E a gente fica em busca de milagre. A gente fica vendo a nossa vida aí desbancando, barranco abaixo, está descendo numa velocidade louca, e a gente fica ali, estou no tempo do Senhor. Deus vai fazer. Não, filho,
Deus vai te dar ferramentas para fazer, mas quem faz é você. O processo é seu, não é dele. Tem coisa na vida que é só milagre. A pessoa tem uma enfermidade, está fazendo tratamento, está fazendo tudo que tem que ser feito. A dieta correta, a medicação correta, as terapias corretas, está fazendo tudo. A cura não manifesta. Essa pessoa precisa de um milagre. Mas tem gente que está doente, o médico passa uma dieta, está nem aí para dieta. O médico passa uma medicação, não está nem aí para medicação. Mas que é a cura. Eu não vou parar de fumar, eu não vou parar de beber, eu não vou isso, eu não vou aquilo. Mas eu creio na cura, porque Cristo já liberou a cura para mim na cruz. Para com isso. Tem que ter consciência das coisas, tem que ter consciência da palavra. Por exemplo, Isaías 40. Deixa eu achar o versículo certinho aqui. Gente, eu tenho uma novidade maravilhosa para compartilhar com vocês. Hoje, pela primeira vez na minha vida, eu fui convidada para ministrar numa igreja. E hoje, às 7h30 da noite, eu vou estar ministrando e eu estou muito feliz com isso. Tá? Muito feliz. E parte do que eu vou ministrar é o que eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Isaías 40, versículo 4, não, é do versículo 3 ao 5. Espera aí. 40. Alguém está gritando: prepare no deserto um caminho para o Senhor. Abram ali uma estrada reta para o nosso Deus passar. Todos os vales serão aterrados, todos os morros e montes serão aplanados, os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos, as regiões montanhosas virarão planícies. Então o Senhor mostrará a sua glória. Tem que acontecer tudo isso primeiro para o Senhor mostrar a sua glória. Preparem o caminho. Qual que é o vale da sua vida que você tem que aterrar? Qual que é a estrada curva da sua vida que você tem que endireitar? Para que a glória do Senhor se manifeste na sua vida. Isso é processo. Construir uma estrada, você pega, olha lá, às vezes a gente está viajando, você vê uma parte numa mata lá, tem um corte na mata, que é nítido que foi um trator que fez aquilo. Provavelmente é uma estrada que eles pretendem abrir. Laila, tu é engenheira, amor, me ajuda. Tem ideia de quanto tempo deve demorar para construir uma estrada? A Transamazônica, gente, acho que não está pronta até hoje. Se você tiver uma ideia aí, Laila, mais ou menos, tá? Escreve aí para mim quanto tempo você acha que leva para construir uma estrada. Gente, vocês já imaginaram a quantidade de coisa que tem que fazer para você construir uma estrada? E olha, preparem, o comando é para você. Preparem no deserto um caminho para o Senhor. Tem uma versão que fala... Espera aí que eu vou achar uma outra versão aqui. Espera aí. Compare. Muito tempo, no mínimo meses, né? Essa engenheira aqui trabalha com rede de água e esgoto. Espera aí, a NAA. Deixa eu ver o versículo, o capítulo inteiro. No ermo faço uma estrada para o Senhor. Gente, tem uma versão que eu copiei ontem, que ela fala... Ai, caramba, eu perdi, não acredito. Acho que eu tenho aqui nas fotos do meu telefone, peraí. Não é essa. Não é essa, acho que eu apaguei. Bom, mas enfim, vou lembrar, tenho certeza que eu vou lembrar. Então, preparem o caminho no deserto. Quem que você acha que é o deserto? Somos nós.
Nós somos essa terra árida, seca, escassa. E precisamos preparar um caminho para o Senhor, para que a glória dele seja manifesta em nossas vidas. Então não é ficar sentado esperando a glória dele se manifestar, é preparar o caminho para que ela se manifeste. É exatamente isso. Nada além disso. Aí nós falamos dos níveis de consciência. Eu estava falando que a consciência é o grau de percepção da realidade à minha volta. Diante das situações, eu posso perceber e interpretar as situações de acordo com o meu nível de consciência. Quanto menor o nível de consciência, mais batido passa. Tem um livro, o cara estava falando, foi feito um teste. Eu sei que parece que é um time de futebol jogando, e eles pedem, vamos supor, basquete. Vou inventar que é basquete. Está rolando uma coisa de basquete, uma partida de basquete, e eles pedem para as pessoas que estão assistindo contarem quantas vezes, por exemplo, a bola bate no chão, num determinado período. Enquanto isso, passa um cara vestido de gorila, no fundo, de um lado para o outro. A maioria das pessoas não vê o gorila, porque ela está focada na bola batendo no chão. Porque ela não tem aquilo que o Felipe fala para a gente, visão holística, visão do todo. Ela não tem uma percepção do todo em volta da vida dela. Ela está tão focada num problema X que ela não consegue enxergar outras coisas na vida dela que talvez ela nem tenha problema. E uma coisa que eu te pergunto, onde moram os problemas? Aqui, ó, na mente. Eu não estou falando que você está imaginando os problemas que você tem, mas eu estou dizendo que é na sua mente que você alimenta os seus problemas. É na sua mente aquele ditado que diz, eu não posso impedir um passarinho de fazer cocô na minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça um ninho. Então tem tipo de pensamento que você precisa mandar embora, que você precisa falar, eu não penso assim, eu não concordo com esse pensamento. E se você não conseguir fazer isso mentalmente, fale. E se você mesmo não conseguir falando, ouça um louvor. Confronte os seus pensamentos com a palavra de Deus. Vai na Bíblia. Eu sei lá, eu estou preocupado com saúde. Procura lá no Google versículos sobre saúde. E confronte aquilo que você está pensando com aquele versículo. Ou sou Aparecida? Gente, ela faz uma bagunça na minha mesa, Gaia. Vaza. Então, o caminho é esse, meninas. É a tomada de consciência de que, Cissa, de questão de declarar na nossa vida. Cissa, mas dá muito trabalho. Gente, não dá para ser assim todo dia. Eu confesso a vocês que tem dia que dá vontade de você chutar o pau da barraca. Eu sei que dá. Mas vontade é uma coisa que dá e passa. Espera essa vontade passar, que você vai retomar para o lugar em que você estava. E o que é melhor, você não vai precisar voltar no início. A Helena não precisou voltar lá no início, quando a história dela em Lisboa não deu certo. De onde ela só deu ela pegou o caminhozinho do lado, mas de onde ela estava mesmo, ela deu continuidade. A Helena mandou mensagem para mim desesperada. Se isso eu estou retrocedendo, apavorada. Aí a gente sentou, conversou, e o que eu fui ajudando a Helena a fazer? Tomar consciência das verdades a respeito dela. E aí essa menina vai para as redes sociais e bota um testemunho lá, que está todo mundo chocado com o testemunho que ela deu. E é só o começo. Esse testemunho é semente na vida da Helena. Semente. Ela ainda nem começou a colher.
Ainda vai acontecer. A Helena ainda vai ter muita história para contar. Mas a boca fala daquilo que o coração está cheio. E o coração está cheio daquilo que a mente está cheia. O problema é quando desce para o coração. A gente precisa de consciência para não descer para o coração sem a gente perceber. Vanessa, essa reunião é toda para nós, você pode ter certeza absoluta. Sabe, gente, eu não acredito que esse grupo está aqui por acaso. A gente tem que ter consciência de quem somos em unidade. Antes da Laila, da Morgana, da Helena, dessa mulherada agitada chegar no grupo, a Débora que está aqui comigo desde o início, o grupo ficava, tinha uns negocinhos, essas meninas chegaram, fizeram um alvoroço no grupo, fizeram uma movimentação no grupo, o grupo tomou outra cara. Agora, vai a besta aqui falar, não, gente, o grupo não é para isso, não. Para, tempo e estação. Houve um tempo em que eu fechava o grupo para comentário, porque eu tenho pânico de grupo de bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tenho pânico de grupo que fica colocando qualquer coisa lá, tem que ser coisa para mudar a vida das pessoas. A gente precisa usar esse grupo para transformar a vida uma da outra. Sabe, igual, acho que foi a Tamires, que estava com dificuldade com o filho, com a alimentação do filho, com alergia à lactose. Eu já fui lá, conectei ela com a Célia, pronto. As duas já estão, porque a Célia também tem a mesma coisa. A Vânia falou ali que está com um desejo no coração dela, que é o mesmo que está no meu, que é o mesmo que está no da Helena. Pronto, esse grupo é para isso. Algumas coisas vão ser para ativar na vida de todo mundo. Outro dia, me parece que vocês não perceberam, tá? Foi domingo, se não me engano, que eu coloquei uma meditação lá, falei, e fiquei de colocar outra tarde. Mas o grupo se movimentou em outra direção. As meninas começaram a postar coisa de comida e tal. Tem problema nenhum, gente, não tem problema nenhum. Porque muita coisa... Teve gente falando que não estava tão ligado nessa questão de alimentação. A pastora Ivanete, que estava aqui, na verdade, é na igreja dela que eu vou ministrar, que ela estava aqui com a gente na semana passada. A pastora Ivanete disse para mim que aquilo que nós falamos aqui, ela pregou quinta-noite lá na igreja, ela pregou sobre família à mesa. Foi o que nós falamos aqui. Então, gente, quem entra para esse grupo é para ter a vida transformada. Ah, meu Deus, o que é isso, Helena? Que criatura linda é essa? Olha só, gente, que coisa espivitada. É um cachorro aqui, Cissa. Esse foi um dos cachorros que eu apanhei da rua. Ah, meu Deus. É o Leque. Olha Eu só, a tava com Débora muita está falando saudade aqui. dele. A Débora digitou aqui. Eu esperei todos os dias, mas deixei fluir. Sabia que se fosse para você falar de lá do grupo, seria postado. Débora, você está falando da questão do que eu postei domingo, né? Que uma das coisas que eu coloquei lá... Isso é. Deixa eu lembrar aqui. Tinha a ver com fé. Estava falando, foi de crônicas, né? Tinha uma de crônicas e tinha uma lá de João para colocar, e aí eu não coloquei. Isso é. Eu falei, eu vou colocar mais tarde, mas aí o grupo tomou outro rumo, eu deixei fluir. Porque a gente não sabe onde Deus está movendo, a gente não sabe onde que Deus está agindo. Sabe, o meu marido estava falando, por exemplo, na igreja, quando a pessoa fala, você prega de tantas horas às tantas horas, como se eu pudesse determinar o tempo que o Espírito Santo vai agir. Se ele falar com 20 minutos, acabou, filho. Não vou ficar lá enchendo linguiça porque me deram uma hora para falar, não. É o que ele falou e acabou. Mas se ele falar para falar 1h20, vou falar 1h20. O tempo é dele, não é meu. O templo é dele, não é meu.
Então, eu não sei quem sou eu para determinar onde e como o Espírito Santo vai agir. Quem sou eu para achar que é só através de mim, do que eu posto lá no grupo de meditação, é que o Espírito Santo está agindo. De jeito nenhum. Então, eu quero continuar reafirmando. Esse grupo é livre. Eu quero que a gente continue a exercer essa liberdade, mas eu quero te convidar a exercer essa liberdade com consciência. Quando você for postar alguma coisa no grupo, pergunte-se primeiro, por que eu vou postar? Para que eu vou postar? O que eu quero gerar na vida das meninas quando eu postar isso no grupo? Às vezes você está precisando fazer aquilo só para dar uma desabafada. Né? A gente falou da questão dos elogios dos nossos pratos. Às vezes ninguém elogiou o seu prato, você está precisando que alguém elogie o seu prato. Tudo bem, não tem problema. Mas vamos fazer sempre com consciência. Vamos fazer desse grupo não mais um grupo de WhatsApp do qual a gente faz parte, não mais um que lota né, o nosso telefone com a quantidade de mensagem. O grupo da comunidade DIP do WhatsApp, por exemplo, eu coloquei lá para não baixar as mensagens, as mídias para o telefone. Eu bloqueei aquilo, senão haja telefone. Não tem condição. Eu pisco o olho e tem 400 mensagens. Não dou conta de vocês, em hipótese alguma. Nem me aventuro a postar nada, porque não vai dar certo. Tá, mas é isso. Então, assim, já que é o Espírito Santo que determina que hora que as coisas acabam, ele já falou, filha, acabou. O que você tinha para falar hoje com as meninas, você já falou. Eu não sei se alguém quer dizer alguma coisa, quer falar mais alguma coisa. Fique à vontade. Deixa eu fazer nosso vídeo. A Morgana, acho que parece que falou aqui que caiu e não consegue conectar mais. O grupo faz esse Meet faz essas doideiras mesmo. Peraí, vou fazer o vídeo, que se não for vídeo não dá para ver todo mundo. Quem puder ligar a câmera. Eu tenho que me botar também, né? Eu tenho que sair ali pequenininho. Mas vamos lá, meninas. É vídeo, gente, não é foto não, tá? Opa, tem mais alguém aqui? O que a Débora escreveu aqui? Só dizer que já é a segunda vez que meu marido para ouvir assim. Agora eu fui impactada. Agora eu verdadeiramente fui impactada porque eu conheço a história da Débora. Tá? Então, assim, agora realmente eu confirmo, isso é simplesmente uma confirmação de que nós não estamos aqui à toa, tá? E, gente, vocês não querem pensar em, de repente, quem quer se aventurar a guiar a próxima reunião? Quem consegue ver, você tem que ver sua disponibilidade, se você vai poder, se não vai poder. Está na hora de botar para fora o que você carrega. É só você entender que o conteúdo não é seu. Você só carrega. É só você entender um propósito maior. Que tem alguém aqui que precisa receber exatamente aquilo que você carrega. A gente pode dividir, de repente você não precisa ser uma pessoa fazer. Vamos fazer isso, pensa nisso. Posta lá no grupo depois, quem quiser trazer alguma coisa. Tanto pode ser da palavra, como pode ser do processo de autoconhecimento, tá? Sem problema nenhum. Quem quiser no grupo, para a próxima semana, tá? Gostaria, acho que umas 3 pessoas, 20 minutinhos para cada uma. Se terminar antes, terminou. Se for 5 minutos também, a gente põe 20, é um número, tá? É uma referência, não é nada além disso. Entendeu? Quem sempre teve vontade de fazer um trabalho como esse? Tá na hora de sair da vontade, gente. Esse aqui é o lugar. Sabe por quê? Porque aqui, se você gaguejar, aqui, se você tremer, você está entre pessoas que não vão, ninguém vai te julgar, todo mundo vai entender, todo mundo está aqui exatamente para gerar isso na sua vida. Perde essa oportunidade, não.
Vânia? Bom, tá aí. Eu aguardo vocês, quem quiser trazer qualquer coisa. Ajudo, tá? Ajudo, não tem problema. Ah, quer falar de um livro? Tô lendo alguma coisa, quero falar do que eu tô lendo. Ótimo, tá tudo certo. Quero falar de um filme. Gente, filme, eu vi um filme muito louco. 2 filmes que eu recomendo, tá? Um, você vai ter que pagar para assistir. R$ 3,90 no Google Play. Não tem Netflix, não tem nenhuma plataforma, não tem. Esquece que não tem. Chama-se A Corrente do Bem. Eu vou postar no grupo um linkzinho de um vídeo no YouTube. Ô, Vânia, e é para você mesmo, tá, filha? Eu sei que você tem esse desejo no seu coração, e quer dizer, é outra oportunidade, perdeu. Não, tá tudo certo. O dia que você quiser, você fala, Cissa, no próxima reunião, posso contribuir? Eu tenho uma coisa no meu coração que eu queria entregar para vocês. Tamo junto, tá? Rose. Isso, tem uma série que se chama gratuita na Play Store que se chama The Chosen, que é uma série de episódios contando a vida de Jesus. Tem incluído até a escolha dos discípulos. É muito interessante, essa série é gratuita. Ela retrata Bacana. uma Põe visão um nome diferente. pra gente depois. Ô, gente, Ponho sim, eu ponho esse lá filme no é Corrente grupo, é do Bem muito boa essa inexplicável. série. É em português. Tá, mas põe É um em, nome pra gente, em por português favor, não, é em brasileiro. Eu ponho lá. tá? O outro filme é Calmaria. O filme é muito doido, já vou te avisar que ele é muito doido. Mas olhe o filme, você tem que enxergar o filme pela ótica correta. Quando você assistir pela segunda vez, você vai entender do que eu estou te falando, tá? Calmaria, esse tem na Netflix. Na Netflix ou na Amazon, aquele Prime da Amazon, foi num dos 2 que eu assisti, eu não sei qual dos 2. E, Rose, seu livro, vou colocar no correio amanhã. Amanhã. Tá? O Felipe não pode nem sonhar, quer dizer, ele não vai me ligar, não, porque ele entende. Não consegui sair, não consegui sair para ir ao correio. Amanhã, depois, eu vou ter que sair, a gente vai fazer uma pequena viagem, coisa rápida, mas aí amanhã, antes de eu sair, eu vou colocar, não é só o seu, não. Inclusive, eu tenho que ver depois, tem algumas pessoas que o Felipe me mandou que não mandaram o endereço, só mandaram o e-mail. Tá? Mas tem 3 pessoas que eu tenho que mandar, e eu não sabia que a Rosa era uma delas, mas amanhã eu coloco no correio e não demora a chegar, não, tá? A Rosa, você tinha dado uma congelada. Você está com 2 telas? Não estou te ouvindo. Liga o áudio. Tá? Toca na tela para você ligar o áudio. Tem o microfone aí você ativa o microfone. Agora acho que deu, não estava conseguindo ligar o áudio. Tá me ouvindo? Sim? Eu achei que estava tudo ok, por isso que eu brinquei com você. Falei, tá esperando o meu livro chegar. Não, menina, não pus no correio, mas já tava programado para colocar amanhã, tá? E não demora a chegar, não. Tá? Eu acho que no máximo, menos de uma semana ele deve chegar aí para você. Então Tá? tá Aí bom. você pode depois dar uma aula sobre o livro. Na Entendeu? verdade, eu tô assim, eu sei que eu tenho capacidade e tudo, mas ainda tem uma coisa me segurando. Uma insegurança, um medo ainda que está me segurando um pouco. Então, esse é o lugar. Mas é Correio tão tá de greve, maravilhoso te não. ouvir. Alguém perguntou, a Sônia, se não me engano, perguntou se os Correios, se já terminou a greve. Eu recebi encomenda ontem. Não, aqui não tá não, graças a Deus, pelo amor de Deus. Meu marido fez uma encomenda hoje que ele está esperando, aguardando, não pode atrasar não. Tá, mas aqui, ó, quero vocês pensando nisso, entendeu? Com todo o coração de vocês. Pensa nisso, eu acho que é o lugar para a gente treinar. Gente, tem muitas mulheres precisando ouvir o que vocês carregam. Muitas.
Mulheres que vocês vão alcançar e que eu não vou alcançar. Tá? Então, assim, é claro, você não tem obrigação, a gente é livre, né? Tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Sobre divórcio? Não, a gente não falou objetivamente sobre divórcio, não. Ô, Laila, eu concordo plenamente. Para transbordar, você tem que estar cheio, entendeu? Mas entendeu? Aí ele não vai encher nunca. Mas vê alguma. Tem, gente, eu tenho certeza que tem área na vida de vocês que vocês já alcançaram entendimento. Compartilha como testemunho, não tem problema. Travou, eu não sei se travou vocês ou se travei eu. Não. É isso aí, tá? Pensa nisso. Gente, tá. Ah, destravou agora. Algumas pessoas têm, outras que estão travadas ainda. Tá? Mas pensa nisso com o coração de vocês, tá bom? Estou encerrando nossa reunião aqui. Daqui a pouquinho eu posto lá para o pessoal que não pôde vir, tá bom? E ó, um beijo grande. E eu vou pensar, Vânia, eu vou pensar em chamar alguém, se alguém conhecer, gente, alguém da área de atividade física, de nutrição, que puder dar uma força para gente, entendeu? De alimentação, atividade física, coisas práticas, funcionais, funcionais. Eu fiz uma dieta com um cara uma vez que era a melhor coisa do mundo. Eu comia arroz, salada, bife de frango, pão integral, maçã. Normal, dá para você comer, dá para você fazer a dieta. Agora, esse povo que coloca aí óleo de gergelim, chia, castanha. Não, não dá, não dá. E para mim tem que ser uma coisa mais prática, mais funcional. Então, se alguém conhecer uma pessoa que possa nos ajudar nessa área de alimentação e na área de atividade física, tá? Pergunta se pode vir para o grupo, se pode vir um dia bater um papo com a gente aqui. A gente enche a pessoa de pergunta, suga a alma dela, entendeu? Não tem problema. Tá bom? Então, ó, beijos, meninas. Deixa eu fechar a gravação aqui. Aí depois